Então, queria cumprimentar o senhor, obrigado, viu, pelo espaço, presidente, Luciano Julião, Paulera, pastor Jonathan, todas as pessoas presentes, também os bombeiros que estão ali acompanhando, torcendo para tudo dar certo, nosso vereador Odélio, o cabo, o Bruno, obrigado, Donizete, que permitiu, a gente fez a solicitação, o vereador Bruno, o vereador Pedro Roberto, o professor Tadeu, Rossini, Anderson, Rilo, doutor Pupo, Dinha Lamar e o Montenegro, tá? Então, muito obrigado a todos aí. Bom, eu estou vindo aqui, presidente, demais vereadores, para passar um vídeo adicional do Bombeiros, passar alguns números, tá? O recurso, né, do Estado, ele é bem limitado, e também do município, do Poder Executivo. Então, a gente quer aproveitar que esse ano é o primeiro ano em que vai ter o orçamento impositivo, tá? Para a gente pedir um apoio de todos os vereadores, para a gente começar a comprar algumas coisas importantes que está precisando no quartel. Atualmente, a gente está com uma demanda muito urgente de comprar uma caminhonete e 2 viaturas leves, que eu vou passar daqui a pouquinho. Então, antes de começar, para adiantar que o meu espaço é curto, eu queria que passasse o vídeo institucional, por favor. Nossa história remonta no início do século XX, onde os serviços de bombeiros no município de São José do Rio Preto eram realizados pela 2ª Companhia Independente da Força Pública do Estado de São Paulo. Quando o serviço profissional de bombeiros não existia, os próprios integrantes da corporação, com garra e coragem, auxiliavam no combate a incêndios com o uso de baldes. Porém, em 1950, após um grande incêndio em um hotel na rua Bernardino de Campos, verificou-se a necessidade de profissionalizar os trabalhos de bombeiros. E em 27 de fevereiro de 1956, após gestão do comandante local e do então prefeito municipal Dr. Alberto Andaló, foi criado o Destacamento de Bombeiros de São José do Rio Preto, tendo como responsável pela inauguração o então primeiro-tenente José Ribeiro de Godoy e como primeiro comandante o primeiro-sargento José Lopes de Carvalho. O destacamento foi alçado a subgrupamento de bombeiros em 1975 e agrupamento de bombeiros em 5 de julho de 1989, designação que possui até hoje, sendo responsável pela prestação de serviços de bombeiros na 8ª Região Administrativa do Estado de São Paulo. São José do Rio Preto é hoje uma região de referência em diversos aspectos econômicos, financeiros, políticos e de ensino no estado de São Paulo. Tem como base econômica o agronegócio, indústria e comércio como polo regional. Na educação, possui 10 faculdades em todas as áreas, destacando-se universidades estaduais e particulares. Na área da saúde, é referência para atendimentos de pacientes de vários estados, produzindo tecnologia de materiais cirúrgicos hospitalares. Possui 10 hospitais, tendo como destaque o Hospital de Base, com mais de 10 mil atendimentos por dia. Com uma moderna frota de veículos, dentre viaturas de combate a incêndio, resgate e salvamento, o 13º Grupamento de Bombeiros atende uma população de quase 1,5 milhão de pessoas, distribuídos em 96 municípios. Instalados em pontos estratégicos da região, o 13º Grupamento de Bombeiros possui 3 subgrupamentos com 15 estações de bombeiros. O primeiro subgrupamento, sediado em São José do Rio Preto, possui 8 estações de bombeiros, atendendo 32 municípios com uma população aproximada de 810 mil habitantes. O segundo subgrupamento, com 2 estações de bombeiros, está sediado em Catanduva e atende 17 municípios com uma população aproximada de 275 mil habitantes. O terceiro subgrupamento, sediado em Fernandópolis, com 5 estações de bombeiros, é responsável pelo atendimento de 48 cidades com uma população aproximada de 416 mil habitantes. Com práticas já sedimentadas na gestão pela qualidade, o 13º Grupamento de Bombeiros iniciou a implantação de modelos calcados nos conceitos introduzidos pelo Modelo de Excelência de Gestão, disseminados pela Fundação Nacional de Qualidade em 2004, tendo a partir daí diversas premiações. Durante a sua história, o 13º Grupamento de Bombeiros atendeu diversas emergências que comoveu a população e foi destaque na mídia.
Dentre os incidentes marcantes, estão um dos maiores acidentes rodoviários do país. A tragédia do Turvo, como ficou conhecida, aconteceu em Guapiaçu, onde um ônibus com estudantes de uma escola de São José do Rio Preto se projetou na direção do rio, vitimando fatalmente 59 jovens. Em 16 de outubro de 1997, um edifício de 15 andares veio abaixo em uma das principais avenidas da cidade de São José do Rio Preto. Foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros 65 famílias às pressas dos apartamentos até então ocupados, além dos moradores, no entorno do edifício. Poucos minutos após o abandono, a torre caiu. Meses depois, foi necessário fazer a implosão das 2 torres que restaram de pé. Em 2013, um trem em alta velocidade descarrilhou no centro da cidade, se projetando na direção das residências, resultando em 8 vítimas fatais e 7 vítimas gravemente feridas. No ano de 2010, uma enchente assolou a cidade, causando enormes danos e prejuízos, vitimando inclusive um bombeiro, o cabo PM Luciano Rodrigues de Souza, que morreu afogado, levado pela correnteza da Avenida Badibacite, ao tentar efetuar o salvamento de uma pessoa que se encontrava ilhada. Em 2013, um incêndio de grandes proporções destruiu um barracão de açúcar na cidade de Santa Adélia, causando enormes danos ambientais pelo vazamento de melaço para as galerias de águas pluviais. O melaço invadiu casas e atingiu 50 quilômetros do rio São Domingos. A operação de combate ao incêndio durou quase uma semana. Em 2016, um incêndio em parque de tanques de etanol da usina Paraíso mobilizou equipes de todo o estado. Em 24 horas de combate ininterrupto, o tanque de etanol foi totalmente consumido, porém os demais tanques foram preservados. Em 2018, um incêndio consumiu uma loja de produtos agropecuários no centro da cidade, resultando um dia inteiro de combate e rescaldo. Em 2021, uma galeria de lojas comerciais, localizada no centro da cidade de São José do Rio Preto, mobilizou dezenas de bombeiros. O local, conhecido como Shopping Azul, foi totalmente consumido pelas chamas, tendo havido, inclusive, colapso de toda a estrutura. Outros destaques regionais e nacionais também tiveram a participação do efetivo do 13º Grupamento de Bombeiros, como no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que deixou 270 pessoas mortas e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do rio Paropeba em janeiro de 2019. Atuação também das ocorrências de soterramento e deslizamento de terras no litoral de São Paulo, nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, em março de 2020, em que 45 pessoas perderam a vida, além de 2 bombeiros que morreram soterrados quando tentavam efetuar o resgate de vítimas. Houve ainda a participação no desastre em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde fortes chuvas também causaram soterramentos e deslizamento de terras em fevereiro de 2023, resultando em 65 mortes. Com a missão de proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio na região administrativa de São José do Rio Preto, por meio da prestação de serviços de bombeiros com excelência, o 13º Grupamento de Bombeiros possui como valores aqueles esculpidos em nosso regulamento disciplinar, para que possamos alcançar nossa visão de futuro de ser modelo de excelência nos serviços de bombeiros por meio da prevenção e do atendimento operacional na região de São José do Rio Preto. Agora eu peço, Julião, passar o PowerPoint. Vou tentar ser bem rápido, porque eu vi que eu tenho 5 minutos. Eu vou falar bem rapidinho para não estourar meu tempo. Bom, como eu falei, a gente está vindo aqui, né, para tentar até sensibilizar os senhores vereadores, já que os senhores agora têm essa parcela do orçamento do Poder Executivo, né, a gente contar com os senhores, a gente tem um valor mais ou menos de 696. Eu fiz uma conta, né, dividindo por 23, daria em cerca de R$31 mil. Caso alguém puder dar mais, melhor para a gente. Esse dinheiro daria exclusivamente para comprar 3 viaturas. Se der para dar mais, a gente compraria equipamento também, o que ajudaria muito a gente, tá bom?
Vamos então passar alguns números rapidamente aí, pode passar, por favor. Então, são os 4 quartéis que nós temos em Rio Preto. Temos um quartel no Boa Vista, que é onde fica a sede, no aeroporto, onde fica o subagrupamento, onde fica o capitão e o tenente de comando dos postos de Rio Preto. Temos outro quartel no Alto Alegre, já está até dia 7 de julho, termina aí a publicidade para a gente poder fazer a reforma desse quartel. A gente teve um temporal dia 6 de dezembro do ano passado, em que infelizmente interditou esse quartel pela Defesa Civil, mas em breve ele estará em funcionamento também. E por fim o quartel do Vila União, que atende toda a zona norte da cidade. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Pode passar tudo até o final. Bom, então o efetivo nosso que atende Rio Preto, tá? Nosso efetivo é maior, porque nós atendemos 96 cidades. Vai desde Novo Horizonte, Catanduva, até Santa Fé do Sul. Temos 15 quartéis no total, mas que atende a cidade de Rio Preto, tá? São esses 4 quartéis e que o efetivo somado dá 151 homens e mulheres aí para atender a população. Temos 11 viaturas aqui na cidade, 3 autobombas salvamento, 3 resgate, um autotanque, um reboque mais o cavalo mecânico, uma viatura aérea SK, temos também uma viatura de esporte avançado, que é tripulada por um médico, um enfermeiro, e também uma viatura para o gerente operacional nosso, que é o comando de área. Pode passar? Alguns dados, tá? Mais para chamar a atenção dos senhores aí, que está mais fácil para eu enxergar. Então, alguns números só, né? Mas, enfim, o que está em negrito ali, né? Então, ocorrências atendidas, 12 mil ocorrências, tá? Em 2024. O número de vítimas, socorrido com vítima, foram 5.590 pessoas. Então, realmente, é um número considerável. E, infelizmente, também houve vítimas fatais, né? Muitas vezes não depende do nosso socorro, a gente chega lá e a vítima está em óbito, né? Foi o que aconteceu agora, nessa ocorrência que os senhores comentaram, da queda da aeronave, né? Então, nós chegamos, retiramos as 2 vítimas que estavam lá, presas às ferragens da aeronave, mas, infelizmente, o médico do SAMU atestou o óbito dessas 2 vítimas. Então, foi independente do tempo de chegada nosso. Mas para a gente, cada segundo conta. Então, a gente faz o possível para chegar o quanto antes na ocorrência, para aumentar a sobrevida dessa vítima. A gente trata todo mundo como se fosse um familiar. Então, o tratamento que a gente dá para a vítima é como se fosse para um parente meu, ou para um parente de um amigo meu que trabalha no Corpo de Bombeiros. Por isso que a gente prima pela excelência nos serviços prestados, tá? Então, a gente vê também ali, então o total, né, fatais com vida, 5.800. Se a gente somar aquelas ocorrências de incêndio ali, né, a gente tem um número também grande, não colocou o total, né, as de resgate também não tem todas as naturezas, né, mas a gente vê que são números expressivos, né, acidente de trânsito chama bastante atenção, tivemos quase 2.700 acidentes de trânsito aqui na cidade, tá? Então, é um número realmente expressivo, por isso que a gente precisa estar bem equipado. Como os senhores viram, né, já tivemos várias ocorrências aqui de grande envergadura na cidade, né, muitas que requereu aí muitos homens, muitas viaturas, né, e o empenho de homens, muitas vezes estão de folga, ele se faz por viaturas de transporte leve, que a gente fala, né? São viaturas tipo passeio. Por isso a importância a gente também ter essas viaturas, além de a gente utilizá-las para vistorias e edificações aí que estão sujeitas a regulamento de segurança contra incêndio, para obtenção do alvará, né, que na verdade é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e também estamos fazendo fiscalizações em edificações que estão irregulares. Então, por isso a importância dessas 3 viaturas. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá? Aí, em relação à viatura de fiscalização, então está ali a viatura que a gente está pedindo para os senhores, 2 viaturas tipo sedã, como essa que está aí. Então, ano passado, tá, esses dados são de 2024, nós fizemos 1.721 vistorias para obtenção de AVCB. Esse ano já fizemos, esse dado foi fechado ontem, tá? No último dia de junho, 731. Fiscalizações, a gente tem intensificado as fiscalizações de edificações que estão irregulares, com AVCB vencido, ou que não tem AVCB. Então, ano passado todo, fizemos 163. Esse ano, no primeiro semestre, já superamos todo o ano de 24. Então, a gente está com essa meta de aumentar bastante as fiscalizações aqui na cidade. Pode passar, por favor. Rapidinho, estou terminando, tenho 50 segundos. Eu tenho uma ata aberta para uma caminhonete picape 4x4, ela tem um implemento que transporta 1 metro cúbico de água, ela tem uma bomba que permite, né, é como se fosse uma VAP, né, então, embora seja 1.000 litros, dá para utilizar por várias horas, e ela permite que a gente chegue em ocorrências de incêndio, né, mais rápido, ela alcança locais que a viatura convencional não atingiria, a viatura é muito baixa, constantemente causa danos na viatura, tá? E a gente pode usar essa caminhonete para outras coisas. Pode dar mais um clique, por favor. Aí, a gente tem ali até uma embarcação, a gente ganhou essa embarcação por meio de emenda também, de um deputado estadual, então agora a gente está precisando de uma viatura para transportar essa carretinha, que é essa embarcação,
para atender ocorrência de mergulho, né, salvamento aquático e vítimas submersas, né? A pessoa está aguardando encontrar o familiar para dar o funeral digno que a pessoa merece. Então, é muito importante essa viatura. Além dela fazer captura de animais agressivos, inseto agressivo, então essa viatura é multiplace, né? E a vantagem é que ela é uma viatura de menor custo de manutenção e a gente não onera a viatura de incêndio. A viatura de incêndio fica mais disponível para atender realmente ocorrências de incêndio, especialmente no período que a gente está, na fase vermelha, né? De incêndio e cobertura florestal, que vai de junho até final de setembro, outubro. Então, uma viatura que nos ajudaria muito aqui no município. Pode passar? Pode passar? E por fim, para terminar meu tempo aí, essa viatura. Estou precisando de 2 dessa, tá? Então, senhores, se possível, né, contar com o apoio de todos os vereadores. Eu dividi 696 mil, então deu cerca de 31 mil reais. Os senhores têm 800 mil para ação outras, né, exceto saúde. Então, eu vou conversar com os senhores, quem puder colaborar com a gente, até eu estava conversando com o vereador Paulera, até ele citou, né, quem já tinha confirmado. Confirmou para mim, tá? De repente confirmou para o Tenente Paris também, que ele veio pessoalmente entregar ofícios, tá? Então, o Luciano Julião, o Cabo Júlio Donizete, o Alex, Odélio Chaves, Rossini, Dr. Pupo, Pedro Roberto, o Peixão, Bruno Moura, Dinho, o pastor Jonathan e o Paulera. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos senhores, tá? Que eu falei, a gente está pedindo aí 31 mil para cada vereador, mas quem puder colaborar mais, tá, Alex? Só faz uma gentileza para mim, desculpa cortar a fala, que em teoria a gente não teria esse tempo, mas puxa a orelha do tio do Tenente Paris, que a gente já estava confirmado também nessa emenda não aí. É que ele ia vir comigo para atualizar. Não, mas Só que aí... o Paris, eu acho que eu falei para ele fazer ofício para vocês lá já. Mas fala para ele puxar a orelha do tio dele para a gente. É que ele não deu tempo dele me avisar, ele saiu um pouco antes do meio-dia, a gente tinha combinado de encontrar 1 hora, né, para atualizar a lista. Mas ele foi na ocorrência lá da aeronave, ele está lá empenhado, por isso que ele não veio. Não, mas obrigado. Então já, obrigado. Tem mais um, então. Temos 13, então, de 23. Faltam 10. Então, por favor, quem não está na lista, pessoal, se puder entrar na lista com a gente, vai ficar muito feliz. Vocês podem ter certeza que a gente ajuda muito a cidade, tá? Para poder atender da melhor forma.